Queridos amigos, como estão? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Então, eu estou voltando, né, mais uma vez, dessa vez, para nós conversarmos um pouco sobre os atributos da divindade. E está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o item 3, as perguntas de 10 a 13. E eu gostaria de começar contando assim um caso meio pessoal, porque um dos momentos assim mais significativos da minha vida foi aquele que eu, muito jovem, com cerca de mais ou menos uns 14 anos, eu estava sozinha no meu quarto, sentada na beira da cama, onde eu gostava de estudar, e aí abri o Livro dos Espíritos e li a primeira pergunta, que dizia assim: "Que é Deus?" E então li: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Allan Kardec, né, pergunta ainda se Deus é infinito. E os espíritos respondem que não há palavras para definir a infinitude de Deus. Que a nossa linguagem não dá conta, né, de nós expressarmos, de exprimir quem é Deus. Compreender Deus está acima da linguagem dos homens. Então, naquele momento, eu senti assim uma expansão, vamos dizer assim, da minha consciência. E essa resposta, se não me respondeu o que é Deus, ela abriu realmente a minha consciência sobre a amplidão, né, desse conceito. Eu senti que tudo era muito, muito mais do que eu poderia imaginar, né? Tudo na vida era muito mais. E apesar da minha pouca idade, eu senti assim uma paz, uma calma, uma paz de espírito que foi abrindo a porta do meu coração para o fortalecimento da minha crença, né, em Deus. Um palestrante amigo que esteve há pouco tempo na nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, falando sobre o que é Deus, ele comentou que ele sentiu essa mesma emoção, né? E que, como ele é um estudioso, é um pesquisador espírita, e ele diz que nunca encontrou em outro livro, em outras designações religiosas, uma definição tão perfeita e simples como esta do Livro dos Espíritos. Então, eu aconselho que vocês assistam ao estudo do nosso colega Paulo Marx, publicado no dia 14 de fevereiro, estudo anterior a esse nosso aqui, no nosso canal, Sei Birajara, né? Onde ele fala sobre Deus e o infinito, sobre as provas da existência de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os atributos da divindade. Os atributos, eles são as características, as qualidades, as virtudes de Deus. Kardec, então, pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. Os espíritos são incisivos. Não, falta-lhe para isso o sentido. Falta para nós muita coisa, né? Falta um sentido muito importante para o homem. O Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, no nível evolutivo, né, que nós nos encontramos aqui na Terra, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, todos ainda muito limitados, não, né? Nós essa limitação não nos permite alcançar o mistério de Deus, mas estamos a caminho, né? Então, um dia, quando alcançarmos a nossa perfeição relativa,
né? Bom que se diga, pois a perfeição absoluta é do Pai, né? O Criador dos espíritos, o Criador da matéria, aí sim, nós estaremos próximos a Deus. Portanto, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos vencendo as nossas imperfeições, nós vamos nos livrando dessa materialidade, nós vamos nos aproximando desse entendimento de Deus. Então, a própria ciência, né, a nossa intelectualidade científica, o nosso conhecimento do mundo, vai assim evoluindo e se aproximando dessa certeza, né, da existência de Deus e da compreensão de Deus. Mas, no entanto, né, nessa ânsia de nos aproximarmos de Deus, não é? Cuja essência está esculpida em nosso ser, nós queremos entender Deus. Nós já demos um grande salto, os Espíritos dizem. A gente já deu um grande salto acreditando em Deus, não é? E por isso nós temos essa ânsia de querer entender Deus, né? Portanto, nós tentamos utilizar a inteligência, né, vamos dizer assim, que nós temos hoje, né, para podermos pensar, refletir sobre chegar a alguma conclusão, podendo estabelecer alguns atributos de Deus, né? Porque muitos outros que poderão existir, né? A gente ainda está muito longe da compreensão. Então, a gente tenta estabelecer com o nosso raciocínio, o que nós temos, né? É isso que nós temos no momento, a gente estabelecer esses atributos, sabendo que certamente muitos outros haverão, e um dia nós chegaremos lá, né? Então, nós podemos, então, dentro dessas, né, dessas nossas limitações, chegar a algumas conclusões, né? E Kardec nos ajudou dessa questão, ele usou a metodologia do inverso. Então, aí ele nos leva a pensar o que Deus não pode ser para nós vislumbrarmos o que Deus poderia ser, né? Então, primeiro o atributo, Deus é eterno. Porque para ele não ser eterno, ele teria de ter sido criado. Então, se ele fosse criado, ele teria sido criado por uma outra inteligência, então ele não seria inteligência suprema. Ora, também isso não é o caso. E então ele teria saído do nada. Do nada, nada sai. Nada é criado do nada, né? Portanto, ele é eterno. Então, ele não tem começo e ele não tem fim. E aí a gente foi buscar um salmo muito bonito, o Salmo 90.2, lá nas Escrituras Antigas, que diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bom, um outro atributo é que Deus é imaterial. Deus difere de tudo que chamamos de matéria. Se ele tivesse, aí vem Kardec, se ele tivesse natureza material, ele seria mutável, pois a matéria é própria a mudanças, né? Então, Deus criou a matéria, criou o espírito, e ele não é nem matéria e nem espírito. Ele está acima dessas definições. Então, ele é imutável. Imagine que se Deus fosse mutável, as leis do universo também o seriam. As leis estariam sujeitas à instabilidade, e que não é o caso de Deus, que Deus não quebra as suas leis. Elas são perfeitas, ele é perfeito. Ele é de suprema inteligência, ele é perfeito, suas leis são perfeitas, não são quebradas, não é? Então, tudo que ele cria como a inteligência suprema é a perfeição e não sofre mudanças. E aí a gente vai trazer uma outra citação de Tiago, capítulo 1,
versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Bom, e Deus é único. Kardec diz que se muitos deuses houvesse, não haveria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo como nós observamos, essa perfeição do universo que a gente observa. Imagina se muitos deuses existissem. E como Deus é único, ele é onipotente. Se ele não dispusesse desse soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso, né, quanto ele. Então, ele não teria, seria a causa primária de todas as coisas, né? Muitas das suas obras teria sido criado por um outro Deus. E Deus, então, é único. Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando nós observamos a natureza, não é? Nós vemos como Deus é infinitamente bom, nos legando tanta beleza, tanta perfeição. Então, apesar de nós vivermos num planeta de provas e expiações, o que a gente observa? A gente observa amor por toda parte. Não só dentro de nós mesmos, nós sabemos o que amamos, nós amamos, não é? Nós também observamos o amor nos nossos entes queridos, né, que nos amam. Né? Nós observamos amor em muitas ações ao próximo. Né? E aí a gente lembra, né, de Joana de Ângeles, que nos diz que é o amor que sustenta toda a criação, que evoluímos conforme este amor for tomando conta do nosso coração, porque Deus é amor. E Jesus, né, que amava tanto a Deus, chamava ele de paizinho, né? E tal a sua conexão com o Pai, né? Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. E como esse espírito crístico, ele conhecia Deus intimamente. E ele dizia: eu e o Pai somos um só. Então, como o amor anda lado a lado com a justiça divina, Deus é o Pai de todos nós, ele é o Pai de todos. Então, quando ele tem que julgar, ele vai julgar o assassino e a vítima do mesmo jeito que ele ama os dois intensamente do mesmo jeito. Não é? Não é como às vezes aqui, não é como a justiça dos homens. O Pai ama a todos. Então, a sua justiça é a justiça de amor e caridade. Né? E a sua pedagogia, né, para fazer com que a gente aprenda a amar e a se reconciliar, ele vai fazer com que a gente tenha tantas oportunidades de aprendizagem, quanto forem necessárias para que a gente possa modificar comportamentos, pensamentos, sentimentos. Então, a doutrina espírita nos ensina que é pelas reencarnações que nós vamos traçando, né, essa caminhada para um entendimento cada vez maior de Deus. E pelas suas leis, nós vamos entendendo que nós não somos injustiçados em nossas dores, em nossas situações difíceis, nossas questões. E pela misericórdia e pela justiça do Pai, nós vamos entendendo que sempre haverá uma causa justa, uma oportunidade de reparação. No entanto, no livro A Gênese, capítulo 2, item 3, nós aprendemos que Deus está em toda parte. Tudo vê, tudo preside. Deus é tão perfeito,
Ele fez leis tão perfeitas, ele é onipotente, ele é soberanamente justo e bom, e ele se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. E Deus nos ouve, Ele ouve todas as nossas preces, Ele está continuamente ao nosso lado. Os nossos pensamentos repercutem nele. Olha que beleza, os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ele sabe tudo de nós. Ele nos conhece profundamente. Deus sabe o que passa no coração de todos os seus filhos, mesmo aquele que não acredita nele, ele está ao seu lado. E aí, Jesus, né, que foi aquele filho que ele envia por amor a nós, né, Jesus foi incansável em nos ensinar o amor a Deus. E ele conta a parábola do filho pródigo, né, gente, que é aquela maravilha, né, que a gente não se cansa de ouvir. E cada vez que a gente ouve, sente aquele quentinho assim no coração, não é? Jesus então conta que Deus é como aquele pai a quem o filho pede sua herança para ele queria cair no mundo, né? Então o pai, mesmo com dor no coração, ele dá essa herança, né? Ele dá essa herança ao filho. O filho passa a viver de modo totalmente né, desgarrado, assim, completamente insensato, gastando todo o dinheiro, gasta tudo, começa a viver muitas dificuldades, né? E dificuldades imensas, e ele não volta para casa porque tem vergonha, né, do pai. Mas um dia, profundamente arrependido e não suportando mais a vida, né, que ele levava, ele volta. Ao chegar perto de casa, ele é visto pelos empregados, né, do pai, que o avisam da volta do filho. Com imensa alegria, né, o pai corre ao encontro do filho, abraça, acolhe e manda fazer uma grande festa pela sua volta, pela volta daquele filho que voltou ao lar. Então, a leitura dessa parábola nos faz sentir que há um pai que nos acolhe sempre, que nos perdoa, que nos ama, que está sempre ao nosso lado. Então, amigos, quando nós conhecemos esses atributos, não é, que nós concluímos ainda, né, dentro dessas nossas limitações, né, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, né, justo e bom. Isso, na verdade, é uma pequena frecha, uma pequena janela, né, para entender esse absoluto de Deus, né? Nós estamos ainda nesse processo, né, de construção desse conhecimento, estamos ainda muito distantes, nós estamos no caminho, né? Então, faz parte, né, do nosso processo evolutivo. E esse é o conhecimento que nós temos no momento, e é muito importante que a gente conheça isso tudo. Isso nos ajuda muito na nossa vida, na nossa ligação com Deus, não é? Pois sabemos que é pelas suas leis, seguindo suas leis, que nós estaremos nesse caminho certo, né? Porque vocês vejam, no início, né, aqui na Terra, nós adoramos a pedra, não é? Depois nós adoramos a lua, o sol, o trovão, depois os animais, depois os semideuses, né? E ainda muito recentemente aquele deus antropomórfico, deus homem, né? Então,
Graças a Deus que nós temos essa definição maravilhosa, como disse o nosso amigo, perfeita e simples, né? Da doutrina espírita, né, gente? Então, pessoal, eu espero que esse breve estudo que a gente fez agora, esses breves comentários, sobre os atributos divinos, e que Deus está sempre ao nosso lado, isso é muito importante a gente saber disso, né? O nosso objetivo aqui tenha sido alcançado, que é de trazer uma palavra de fortalecimento da nossa fé, da nossa crise, nossa fé, nossa confiança em Deus, né? Que nos ajuda a seguir esse caminho, essa trilha, né? Para a felicidade. Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima. Muita saúde, muita paz e muita paciência para a gente aguentar esse calor, essa prova que está vindo para todos nós. Até a próxima.